Oi, pessoal, boa noite! E aí, tudo maravilha? Professor Rogério Almeida, trago para vocês uma nova playlist, dessa vez envolvendo Lei dos Senos. Estamos na nossa aula de número 1 e nessa aula vamos enunciar o Teorema dos Senos, ou Lei dos Senos, e eu separei dois exemplinhos bonitos de aplicação da lei dos senos. Beleza? Maravilha? Então, vamos nós, começando aí com o enunciado da lei dos senos. Acompanhe aí comigo. Os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos e a constante de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, a circunferência circunscrita ao triângulo significa que ela foi desenhada do lado de fora do triângulo. Chama a atenção de vocês que o enunciado da lei dos senos fala de um triângulo qualquer. Então, ele não precisa ser triângulo retângulo, ele é um triângulo qualquer. Maravilha? Nada melhor do que esquematizar esse nosso enunciado através de um desenho. Então, dá uma olhada aí na nossa situação problema. Tem um triângulo qualquer de vértices A, B e C. Logicamente, esse triângulo possui três ângulos internos, que eu estou chamando de A chapéu, B chapéu e C chapéu, para diferenciar da notação dos vértices. Note também que o lado oposto ao ângulo A, eu estou chamando de Azinho. O lado oposto ao ângulo B, estou chamando de Bzinho. E o lado oposto ao ângulo C, estou chamando de Czinho. Além disso, foi desenhada uma circunferência de centro O circunscrita ao triângulo de vértices A, B e C. E essa circunferência com centro O possui raio R. Maravilha? Todo mundo sacou? Nessa configuração, Azinho dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado Azinho. Então, o ângulo oposto ao lado Azinho, pela nossa figura, é o A chapéu. Então, Azinho dividido pelo seno de A chapéu é igual a Bzinho dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado Bzinho, que é o nosso B chapéu, que é igual a Czinho dividido pelo seno de C chapéu. C chapéu é o ângulo oposto ao nosso lado Czinho. Maravilha? E a constante de proporcionalidade, estamos chamando aqui de 2R. 2R é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo de vértices A, B e C. Note que os vértices A, B e C são desenhados sobre a nossa circunferência de centro O e raio R. Maravilha? Mais uma dica importante: não precisamos, em geral, escrever toda a lei dos senos para resolver um determinado problema. O que nós vamos fazer é pegar uma parte dela, a parte que vai interessar, com os dados que vão nos interessar, para poder chegar à nossa resposta do problema em questão. Maravilha? Então vamos nós treinar. Mas antes, deixa eu colocar uma dica importante, que é a seguinte: quando dois ângulos são suplementares, seus senos são iguais. Ângulos suplementares, pessoal, são ângulos cuja soma dá 180 graus. Então, quando dois ângulos são suplementares, quando a soma deles é 180, os senos são iguais. Maravilha? Então, isso é importante para resolver aí cálculos de senos de ângulos que não são tabelados naquela nossa tabelinha de arcos notáveis, lá de trigonometria. Então, por exemplo, o seno de 150 graus é igualzinho ao seno de 30. 30 e 150 são suplementares, eles somam 180 graus. Beleza? E o seno de 30 a gente sabe que é 1/2 pela nossa tabelinha trigonométrica dos arcos notáveis. Seno de 160,
aliás, seno de 60 graus é igual ao seno de 120 graus. 120 mais 60 dá 180. E o seno de 60 nós sabemos que é a raiz de 3 sobre 2. Por outro lado, o seno de 135 é igual ao seno de 45. Eles são suplementares, portanto, têm senos iguais. E o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Maravilha? Todo mundo sacou? Dica super útil aí para poder resolver alguns problemas. Então, vamos nós, começando aí com o primeiro exemplo de aplicação. Vamos dar uma lida. Considere um triângulo ABC com lado AB igual a 10 centímetros. O raio da circunferência circunscrita ao triângulo mede 10 centímetros. Com base nessas informações, determine a medida do ângulo ACB. Maravilha? Então, nada melhor do que um problema que só tem texto de geometria, é que nós façamos um desenho ilustrativo da situação. Beleza? Então, vou usar aqui a minha linda canetinha para poder dar nomes aos bois. Vamos começar aí pelos vértices. Então, eu estou considerando um triângulo qualquer, de vértices A, B e C. Então, estou chamando aqui de A, estou chamando aqui de B, estou chamando aqui de C. Repara que o problema disse que o lado AB vale 10 centímetros. Então, aqui eu vou escrever 10 centímetros, que é o lado AB. O raio da circunferência circunscrita ao triângulo também vale 10 centímetros. Então, eu vou anotar aqui o meu 10 centímetros. E o problema quer saber a medida do ângulo ACB. Então, ACB nada mais é do que o nosso ângulo C-chapéu. Beleza? Então, vamos aplicar aí a nossa lei dos senos, ou um pedaço que importa para a gente poder resolver essa questão. Logicamente, como o problema deu o raio da circunferência circunscrita, vamos usar um pedaço da fórmula que tem o 2R. Então, o que nós vamos fazer? Vai ficar 10 dividido pelo seno do ângulo oposto, ou seja, seno de C chapéu, é igual a 2R. 2R é o diâmetro da circunferência circunscrita ao nosso triângulo de vértices A, B e C. Maravilha? Então, a nossa continha vai ficar 10 sobre seno de C chapéu igual a 2 vezes o raio. O raio é 10 centímetros. Agora, nós podemos cancelar um 10 de cada lado. A nossa continha vai ficar 1 sobre seno de C chapéu igual a 2. Multiplicando cruzado, 2 seno de C chapéu igual a 1. Portanto, o seno de C chapéu é igual a 1/2. E da nossa tabelinha de ângulos notáveis, lá da trigonometria, o ângulo que tem o seno igual a 1/2 é exatamente o ângulo de 30 graus. Morreu a nossa linda questão. Beleza? Todo mundo sacou? Então, uma aplicação aí bem interessante, super útil, envolvendo lei dos senos. Beleza? Vamos para o segundo exemplo? Então, dá uma olhada aí. Eu tenho um triângulo qualquer com dois ângulos internos fornecidos. Um ângulo é 135 graus, o lado oposto ao ângulo de 135, o problema está chamando de D, tem um ângulo de 30 graus e o lado oposto ao ângulo de 30 igual a 50 metros. Então, nessa configuração, nós podemos aplicar aí a nossa linda lei dos senos. Dá uma olhada. Eu posso escrever que 50 dividido pelo seno do ângulo oposto ao 50, que é 30 graus, é igual a D dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado D, que é 135 graus. Maravilha? Lei dos senos aplicadas, vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar D seno de 30
igual a 50 seno de 135 graus. Agora vamos usar a dica poderosa que eu expliquei para vocês. Seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus, porque 135 e 45 são ângulos suplementares. A soma deles dá 180. E o seno de 45 nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2 da nossa tabela de ângulos notáveis, lá da trigonometria. O seno de 30 da nossa tabela também vale 1/2. Então, essa continha vai ficar 50 vezes raiz de 2 sobre 2, já fazendo aí a substituição necessária. Maravilha? Agora eu posso simplificar o 2 de cada lado e o nosso D vai ficar igual a 50 raiz de 2 metros. Morreu a nossa linda questão. Maravilha? Todo mundo sacou? Show de bola? Então aí 2 exemplinhos de aplicação da importante lei dos senos. Não se esqueçam. Beleza, pessoal? Muito bem. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Show de bola. Aguardem a nossa próxima aula e até a próxima. Maravilha, galera!